Senhor presidente, senhoras e senhores senadores e todos aqueles que nos acompanham pelas mídias do Senado Federal e pelas nossas redes sociais, em particular o povo do meu querido estado do Rio Grande do Sul. Ontem, dia 25 de agosto, transcorreu o Dia do Soldado. Assim, ergo-me nesta tribuna com emoção cívica e sincera reverência à memória de um dos mais sublimes vultos da nossa história e das figuras mais excelsas da nacionalidade brasileira. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, herói de nossa pátria e paradigma de dedicação ao Brasil e de virtudes militares e civis. Nascido no seio de uma pátria ainda em formação, Caxias destacou-se desde cedo pelo raro talento de pacificador e unificador. Em tempos em que revoltas e disenções ameaçavam a integridade territorial, foi ele quem, com firmeza de aço e espírito conciliador, soube empunhar a espada, sem jamais abdicar da palavra. Soube vencer sem humilhar, soube pacificar sem desonrar. Por essa razão, a história o consagrou com inteira justiça como a espada do império, título que não apenas enobrece sua figura, mas que o fixa no imaginário nacional como grande garante da nossa soberania e do esteio de unidade política de um Brasil ainda em formação. A trajetória de Caxias foi marcada por um espírito de sacrifício incomum. O seu devotamento absoluto à causa pública, muitas vezes em detrimento do convívio familiar e dos interesses pessoais, traduz a mais genuína compreensão do que significa viver em função da pátria. Era homem de armas, mas, sobretudo, era homem de fé na grandeza do Brasil. A sua vida, que se confunde com o próprio século XIX, é exemplo perene para todos os que envergam a farda verde-oliva e para cada brasileiro que se orgulha de sua história. Soldado de escol jamais fez da farda um privilégio, mas sim um peso de responsabilidade. Seu lema silencioso foi o da renúncia e sua trajetória, uma contínua entrega ao bem comum. De sua vida pública emergem duas faces indissociáveis: o soldado e o cidadão. Como soldado, foi chefe militar de rara e admirável habilidade, estrategista de fina percepção, condutor de batalhas decisivas, guia de legiões e mestre no difícil ofício de comandar homens. Como cidadão, exerceu com dignidade os encargos de governador da província de São Pedro do Rio Grande do Sul e, posteriormente, de senador do Império, servindo com o mesmo zelo com que empunhava a espada, demonstrando que a vida política pode, sim, ser vivida com probidade, espírito público e altivez moral, especialmente porque a grandeza não se restringe ao campo de batalha, mas se prolonga na vida pública quando movida por princípios e pelo amor à pátria. Hoje, ao lembrarmos sua figura, cumpre-nos traçar um paralelo inevitável com a missão do Exército Brasileiro em nossos tempos. Assim como naquele passado longínquo do século XIX, também hoje a Força Terrestre continua a exercer papel indispensável na preservação da soberania, no respaldo às decisões do Estado brasileiro e no cumprimento de sua função constitucional, em meio aos múltiplos desafios políticos, econômicos e sociais que enfrentamos. A sagrada missão de Caxias de garantir a unidade nacional ecoa
nas fileiras de cada soldado brasileiro, que vê na memória do patrono um farol de valores perenes e uma inspiração. E é por isso que afirmamos, sem receio de hipérbole, que o Duque de Caxias continua a ser, mesmo em tempos modernos, um modelo imperecível de cidadão patriota. Sua memória nos lega a imagem de um homem público probo, incorruptível, de conduta exemplar e de um condutor de homens livres que soube, pela disciplina e pela coragem, conduzir não apenas tropas, mas a própria marcha da nacionalidade. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao celebrarmos neste 25 de agosto a vida e a obra de Caxias, celebramos, em verdade, os valores fundacionais do Brasil. Celebramos a disciplina, que não se dobra, a lealdade, que não vacila, a coragem, que não se esgota, e a esperança, que não se extingue. Que seu belo exemplo inspire os militares de hoje e de amanhã, que inspire também cada homem e cada mulher que nesta casa ou nas mais diversas funções da República compreende que servir ao Brasil é a mais elevada honra e o mais nobre dever. Glória ao Duque de Caxias, glória ao Exército Brasileiro, glória aos seus integrantes, o soldado do Brasil. Muito obrigado, presidente.